Se você está querendo dar os seus primeiros passos com investimentos no exterior, ETFs podem ser uma excelente alternativa para você. Se você já acompanha meu canal há algum tempo, você sabe que ETFs é um tipo de investimento que eu adoro, eu acho muito bom pela simplicidade, pela praticidade, e eu acho que ETFs são bons investimentos para investidores iniciantes e investidores avançados. Então nesse vídeo de hoje eu vou falar a vocês quais são os meus 3 ETFs preferidos para quem é um investidor iniciante. Lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação, isso aqui é apenas uma reflexão minha a partir dos conhecimentos que eu tenho hoje e pensando, se eu fosse um iniciante, por quais ETFs eu iniciaria. Não necessariamente são os melhores de maneira geral, mas eles são, na minha opinião, os melhores para o investidor iniciante que está começando a colocar o pezinho em investimentos no exterior ou começando a colocar o pezinho em investimentos em ETFs. Então chega de papo, vamos pro vídeo. Fala meus queridos, muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Jorge Gonzaga, aqui eu falo sobre economia, finanças e investimentos. Se você sentir a vontade de achar que esse é um conteúdo que é valioso e que eu mereço, deixa seu like e se inscreve no canal. Vou falar aqui para vocês quais são, na minha opinião, os 3 melhores ETFs para iniciante. E antes de falar aqui os 3 melhores ETFs para iniciante, eu vou fazer uma pequena introdução sobre o que são ETFs. Além disso, eu recomendo que você procure aqui no meu canal. Eu tenho bastante vídeo com conteúdo sobre ETFs. Eu falo sobre ETFs irlandeses, que é uma maneira de você economizar o pagamento de impostos. Eu falo sobre como comprar ETFs na Avenue, como comprar ETFs na Interactive Brokers, que na minha opinião é a melhor corretora que existe para quem mora fora dos Estados Unidos, como a maioria de nós. Se você quiser abrir conta com eles, vou deixar um link aqui embaixo de recomendação e assim vocês ganham algum desconto com ele abrindo por esse link. Mas ETFs são basicamente fundos de investimento, só que eles não são aqueles fundos de investimento clássicos que a gente conhece, que tem um gestor que vai lá, que dá entrevista, que participa dos podcasts, que vai nos canais de YouTube e divulga o fundo dele, que tem uma equipe por trás, que está ali viajando, visitando as empresas, conhecendo os CEOs das empresas, lendo o balanço e tomando decisões baseado nessas análises de quais são os melhores ativos e piores ativos para fazer parte do fundo. ETFs não são como esses fundos são conhecidos como fundos ativos. ETFs, na verdade, são fundos passivos e ETF é uma sigla que significa Exchange Traded Fund. Basicamente, o ETF ele replica um índice. Então, existe um índice que é como se fosse uma métrica para medir alguma parte do mercado. Por exemplo, um índice que mede as empresas que são do agronegócio, um índice que mede as empresas small caps de tecnologia da Califórnia, um índice que contém as 100 maiores empresas cuja CEO é uma mulher. Você vai encontrar nos Estados Unidos índice para qualquer tipo de mercado. São basicamente filtros do mercado. E aí esse filtro pode conter 50 empresas, 100 empresas, 200 empresas, 1000 empresas, 9.000 empresas, como é o caso de um ETF que eu vou mostrar a vocês hoje. E o ponto principal aqui é o seguinte: os critérios para estabelecer quais são os ETFs que vão fazer parte desse índice já estão pré-estabelecidos. Por exemplo, um ETF que ela replica as 100 empresas que mais pagam dividendos nos Estados Unidos. É um critério subjetivo. Daqui a 6 meses pode ser que as 100 empresas que mais pagam dividendos nos Estados Unidos não são as mesmas de 6 meses atrás. Pode ser que 3 tiveram que sair do índice e outras 3 tiveram que entrar. Então o ETF ele está em constante, o índice, perdão, está em constante mudança. E se por acaso existe um ETF que replica esse índice, ou seja, que ele está comprando e vendendo ativos para ficar espelhando o que está acontecendo no índice, o ETF também ele está o tempo todo mudando as suas posições. Só que ele não está mudando as suas posições baseado numa análise de um gestor ou de uma equipe. É por isso que a gente fala que ETFs são investimentos de fundos passivos, porque o ETF está, na verdade, apenas replicando o que está acontecendo e o gestor do ETF ele não tem nenhum poder de decisão sobre a empresa que vai entrar e sair, já que ele está simplesmente espelhando o que ocorre no índice ao qual ele se propôs a seguir no início lá da vida do ETF. E é daí que surge uma das grandes vantagens do ETF. Os seus custos são muito baixos, enquanto fundos de investimento ativos cobram 2, 3, 4% de taxa de administração por ano, mais 20% de taxa de performance acima do que
do que ele rendeu com relação ao benchmark dele, por exemplo, o SP500, o Ibovespa. ETFs comumente costumam ter taxas de administração muito baixas, como por exemplo 0,5%, 0,07%, 0,05%, ou seja, menos de 0,1%. Agora que você já tem uma breve ideia do que são ETFs, e se você quer um entendimento mais completo, como eu disse, vai aqui no canal que tem bastante vídeo explicando mais detalhes sobre ETFs. Eu vou falar aqui, na minha opinião, quais são os 3 melhores ETFs para um investidor iniciante. E aí, quais são os critérios que eu adotei para determinar que esses são os 3 melhores investimentos de ETF para quem está começando agora com investimento em ETF ou quem está começando agora com investimento de maneira geral ou investimento no exterior. Um dos critérios foi: o ETF tem que ser bastante líquido, tem que ter muita gente comprando e vendendo. E aí você consegue ter uma noção se ele é muito líquido ou pouco líquido a partir de um dado que é o Assets Under Management, ou seja, quantos ativos estão sob a gestão daquele ETF. Quanto maior o número, melhor. Significa que tem muita gente comprando aquele ativo e, consequentemente, muita gente vendendo. Isso quer dizer que se você quiser vender esse ETF e se livrar dele, vai ser muito fácil. Um outro critério tem que ser um ETF bastante conhecido, e o fato dele ser um ETF muito líquido já significa que ele é um ETF bastante conhecido. Por que isso? Porque se você, por exemplo, tiver que trocar de corretora de investimentos por alguma razão, você se mudou, você não está mais satisfeito com a corretora que você tem agora, é mais fácil você conseguir transportar os seus ativos de uma corretora para outra se for um ETF comumente conhecido e comumente aceito. Um outro critério: o ETF tem que ser gerido por uma gestora grande, como a Invesco, Vanguard, BlackRock. O próximo critério que eu adotei para fazer essa lista é que seja um ETF de baixo custo e de baixa volatilidade. Você, quando está começando seus investimentos, você está inseguro, muita gente tem um bloqueio de começar a investir em renda variável pelo simples fato de que a pessoa está mais preocupada em não perder dinheiro do que em ganhar dinheiro. Então, um ETF com pouca volatilidade e bastante diversidade, ele pode te dar essa segurança. Pode até ser que não seja o ETF que vai te dar o maior lucro do mundo, que vai te dar a maior porrada para cima, mas ele também é um ETF que dificilmente vai a valor zero. Então, ele cumpre a função principal dos investimentos, que é proteger o seu patrimônio, e a função secundária, que é a performance, fica em segundo plano. E um outro critério que eu acho muito importante também para quem está começando a investir, como eu disse, ser um ETF bastante conhecido, porque isso implica no fato de que vai ser muito mais fácil para você pesquisar sobre esse ETF, achar dados sobre esse ETF, inclusive achar até conteúdo no YouTube, conteúdo em livros, conteúdo em blogs, conteúdo em sites de análises sobre esses ETFs, o que vai te dar muito mais tranquilidade para investir. E agora, sem mais delongas, vamos à lista. Bom, o primeiro ETF dessa lista, e não tem como fugir dele, são os ETFs das grandes gestoras que replicam o índice SP500. SP500 é basicamente o índice mais importante do mercado americano. É o índice no qual estão contidas as 500 empresas mais relevantes listadas em bolsa na economia americana. É um índice que é comumente usado como um termômetro da economia americana, inclusive. Se você olhar lá o índice, você vai ver as grandes empresas americanas lá: Apple, Microsoft, Berkshire Hathaway, Amazon, Google, Facebook, Home Depot, General Motors, Johnson & Johnson, Visa, ExxonMobil, Mastercard, Procter & Gamble, PepsiCo, Walmart, Walt Disney, Wells Fargo, McDonald's. Todas essas empresas que eu acabei de listar aqui e muitas outras grandes conhecidas do público brasileiro, inclusive, fazem parte do índice SP500. E é por isso que eu disse que esse índice ele reflete a economia americana. Então imagina só você, a partir de um único ativo, que é o ETF que replica o SP500, você ser sócio de empresas como essa que eu acabei de listar aqui. E para você investir nesse índice, você vai investir através dos ETFs VOO da Vanguard ou IVV da iShares, por exemplo. Além disso, você pode também investir pelos ETFs SPLG e o ETF SPY. Os maiores são o SPY, IVV e VOO. Eu particularmente tenho uma simpatia maior pelo VOO. Desses três que eu falei, o VOO é o que tem um custo mais baixo. Eu gosto bastante da
gestora Vanguard é uma gestora com um track record muito grande, um histórico muito positivo, com bastante experiência. É um ETF muito grande, então investindo no VO você vai ter a exposição a SP500. Mas se você olhar a performance do VO, do SPI, do IVV, ela é muito parecida, os ativos sob gestão é muito parecido, então é praticamente o mesmo ativo. O que muda ali de um para outro é o track record, é a liquidez do ativo, mas como a gente é pequeno investidor, não vai fazer diferença. É o expense ratio do ETF, ou seja, quanto que ele cobra de taxa de administração para você por ano. E para vocês terem uma ideia, o SP500 é o índice de bolsa de valores mais importante do mundo, já que ele é o mais importante da maior economia do mundo, que é os Estados Unidos. E só para vocês terem uma ideia da robustez e da baixa volatilidade e da segurança desse ativo, se vocês tivessem investido lá em 2008, um pouco antes da crise, da grande queda da bolsa americana, você tivesse o pior time do mundo e investisse logo antes de tudo começar a despencar, e você colocasse $10.000 naquele momento, mesmo tendo passado em seguida pela crise de 2008, a crise imobiliária, a crise dos ativos imobiliários da economia americana, e depois pela crise de 2020 da pandemia, ainda assim você teria triplicado o seu patrimônio praticamente. Você teria $30.000 mesmo tendo investido $10.000 logo antes da crise. Então, no pior cenário, você não teria ganhado 3 vezes o que você investiu. É lógico que o investimento em ETF você vai fazendo no preço médio. Você bota um pouco esse mês, um pouco daqui a 2 meses, um pouco no outro mês, de forma que o seu preço médio não vai ser o pior preço médio possível. Então você vai ter um rendimento acima disso. Historicamente, o SP500 ele cresce na média por ano de 10 a 12% ao ano. Então imagina só você no longo prazo, no long run, ter um investimento que te rende em média em dólar 10 a 12% ao ano. Se você se interessar por investir nesse ativo através de ETF irlandês, que eu já expliquei aqui no canal, que é uma estratégia de você pagar menos imposto e também de precisar declarar menos imposto, já que existem ETFs de acumulação. Se você não sabe o que eu estou falando, vê esse vídeo aqui ou aqui embaixo na descrição, onde eu explico sobre a estratégia de economizar imposto com ETFs irlandeses. Mas existe para você a alternativa, por exemplo, VUAA ou VUAG, a depender de qual bolsa europeia você está comprando esse ativo irlandês. Basicamente é o ETF que vai replicar o mesmo índice do SP500, só que o ETF não está domiciliado nos Estados Unidos, ele está domiciliado na Irlanda. E além disso, ele é um ETF de acumulação. Ao invés de redistribuir os dividendos, ele vai realocar os dividendos no próprio ETF, fazendo a bola de neve crescer ainda mais. Se você quer entender por que essa é uma estratégia tributária que pode ser interessante para você no longo prazo, vê lá o vídeo que eu comentei sobre os ETFs irlandeses. O próximo ETF da lista é o ETF que segue o índice Nasdaq 100 ou Nasdaq 100. O Nasdaq 100 basicamente lista as 100 maiores empresas que não são do setor financeiro e que estão listadas na bolsa de Nasdaq nos Estados Unidos. E aí, por ter essa característica de pegar as bolsas listadas em Nasdaq e não ter empresas financeiras, o índice atualmente ele é composto em 57%, quase 60% ações de tecnologia. E aí, em seguida, 18% de consumo discretionary, 7% de healthcare, 5% de telecomunicações. A maior parte desse índice é composto por empresas americanas, e se você olhar as principais empresas do índice, por serem empresas de tecnologia, também são as principais empresas do índice SP500. Eles têm um overlap muito grande, ou seja, existe uma boa quantidade de empresas, ações que fazem parte de ambos os índices. O que? Ele é um índice da gestora Invesco, e ele é um pouco mais volátil do que o primeiro e o terceiro índice da minha lista aqui nesse vídeo. Aí você pensa, poxa, mas você não falou no começo do vídeo que era bom ser um índice, um ETF menos volátil? Sim, só que ele em combinação com o primeiro e com o terceiro pode ser uma boa estratégia, porque ele dá uma porrada, um ganho um pouco maior do que os outros também. Se você tivesse investido nesse índice 20 anos atrás, você teria multiplicado o seu patrimônio por mais de 10 vezes. E agora vamos para o terceiro e último ETF da lista, que é o... Dá uma seguradinha aí. Antes de eu falar aqui do terceiro ETF, se inscreve no canal,
compartilhe o vídeo com seu amigo ou com algum parente seu que tem que ver esse conteúdo. E se não for pedir demais, deixa o like. Isso ajuda muito no meu trabalho por aqui e para vocês não custa nada. Mas bem, o terceiro ETF da lista é o ETF VT, que é o ETF Vanguard Total Stocks. E por que eu coloquei ele na lista? Porque os outros dois ETFs que eu falei para vocês, eles estavam majoritariamente sendo alocados nos Estados Unidos. É óbvio que os Estados Unidos hoje é a maior economia do mundo, hoje é o maior império do mundo, hoje é o líder mundial, hoje é onde estão as maiores empresas, mas pode ser que daqui para em algum momento não seja mais. E aí, para evitar esse risco da ruína de que talvez os Estados Unidos em algum momento não seja o líder mundial, o VT é um ETF que ele se expõe ao mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, tem mais de 9.000 ações nesse ETF. É lógico que, como os Estados Unidos é a maior economia do mundo, a maior parte dessas ações do VT estão, de fato, alocadas nos Estados Unidos, mas à medida que a economia for mudando e se por acaso os Estados Unidos for perdendo poder, perdendo relevância, o ETF ele tem a liberdade, já que o índice pode se expor ao mundo inteiro, ele tem liberdade de, em igual proporção, começar a se expor a outras partes do mundo. É um ETF de um expense ratio muito baixo, de 0,07%. Você não vai encontrar nesse ETF um maior crescimento, uma performance maravilhosa. O que você vai encontrar nesse ETF, e aí combinado com os outros dois primeiros faz muito sentido, o que você vai encontrar nesse ETF é baixa volatilidade e praticamente um risco zero do ETF e a valor zero. Porque se por acaso 9.000 empresas do mundo de um dia para o outro ir a valor zero, a menor de suas preocupações serão seus investimentos. O mundo vai estar um caos completo e você vai ter que se preocupar com outras coisas. 10% do ETF está alocado em mercados emergentes, 15% na Europa, 10% no Pacífico, 0,2% no Oriente Médio e 63% na América do Norte. Aí vai Canadá e Estados Unidos. Praticamente a maioria nos Estados Unidos, obviamente. Se você checar também o overlap do ETF VT com o ETF VOO ou IVV, você vai ver que existe também um overlap grande, já que, como as principais empresas do VT são americanas e as principais empresas americanas fazem parte do SP500, tem um overlap grande, mas ainda assim o ETF VT, como ele se expõe ao mundo inteiro, ele tem uma boa parte da exposição fora dos Estados Unidos, como eu já mostrei aqui para vocês. Se por acaso vocês estiverem interessados na alternativa irlandesa do ETF VT, vocês podem investir no ETF VWRA. É praticamente o mesmo ETF, também é da Vanguard. Os custos são diferentes e o ETF VWRA, por ser um ETF na Irlanda, você vai pagar menos imposto dos dividendos e ele é um ETF de acumulação. Isso significa, assim como o ETF VUAA, que eu citei lá o primeiro da lista, ele é um ETF que ele não te redistribui os dividendos. Ele, ao receber os dividendos, ao invés de redistribuir a você, ele vai reinvestir no próprio ETF, comprando mais cotas, mais ações, mais ativos para encher ainda mais o ETF. E como eu já falei aqui, pode ser uma boa estratégia tributária para você. A explicação para isso está no vídeo que está aqui embaixo no comentário, onde eu falo sobre economizar impostos com ETFs irlandeses. Ei, rapidinho, se você é um brasileiro que não mora mais no Brasil, que é um brasileiro residente no exterior e está com dificuldades para lidar com as suas finanças fora do Brasil, você não sabe quais são os seus direitos, se você vai ou não declarar renda fiscal, se você pode manter dupla residência fiscal, se você pode investir no Brasil mesmo morando no exterior, se você pode manter conta no Brasil morando no exterior. Se você tem todas essas dúvidas, eu vou deixar aqui embaixo um material incrível que eu escrevi para o brasileiro não residente que não sabe como desatar esse nó. Eu sei disso porque, assim como você, eu sou um brasileiro que não moro no Brasil, eu já moro fora do Brasil há praticamente 5 anos, tenho muita experiência com isso, escrevi um material incrível que está ajudando muita gente por aí, eu recebo muito feedback positivo sobre esse material, então eu acho que ele pode ajudar você também. Desculpa a interrupção e segue pro vídeo aí.
Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que o vídeo de hoje tenha sido um conteúdo rico, relevante e de valor para vocês. Se foi o caso, se você gostou do conteúdo de hoje, se inscreve aqui no canal. Assim você pode acompanhar outros conteúdos que eu posto por aqui. Você também vai me dar muita moral se inscrevendo no canal e ajuda muito o meu trabalho como youtuber postando vídeo para vocês. Um grande abraço, muito obrigado se você ficou até o final do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Pague a palavra e tchau!